Amor, estamos aí, né? Para a última aula sobre platelmintos. Estamos aí com esquistossomose, uma doença de cunho médico importantíssimo e que é muito recorrente, principalmente o seu ciclo de reprodução, seu ciclo de vida nos vestibulares que são abordados aí pra gente, tá? Então, nós temos aí, eu procurei especificar para vocês de forma bem objetiva, tá? Cada tópico, e é importante que você se detenha a essas características, tá certo? Primeiro, o agente etiológico, né? Você tem o cistosoma mansoni, que é o agente etiológico da esquistossomose, também chamado simplesmente por barriga d'água, tá? Classe. Observe que esse organismo ele pertence à classe Trematoda, ou Tremátoda, como queiram chamar. Existem dois hospedeiros, o hospedeiro intermediário e o hospedeiro definitivo. O intermediário é o caramujo, tá certo? No caso aí nós temos o Bionfalaria glabrata, tá? Então esse organismo ele é um dos precursores do ciclo de vida da esquistossomose. Existe uma denominação mais técnica para a barriga d'água que seria a ascite, que quando ocorre extravasamento de líquido oriundo tanto do fígado quanto do baço, né? E esse extravasamento de líquido culmina exatamente na cavidade abdominal, tá certo? O hospedeiro definitivo é o homem. E uma dica importantíssima, tá? Essa doença ela está intimamente relacionada ao saneamento básico, tá certo? Ao processo de contaminação, ou melhor, já que é um organismo pluricelular, né? Então a gente tem que dizer que é um processo de infestação, né? Infecção está mais relacionada a organismos unicelulares, porém a gente está falando de organismos pluricelulares, tá certo? Beleza? Então olha lá o que eu coloquei para vocês. Tu tens aí o ciclo de vida da esquistossomose. Como eu havia falado para vocês, nós temos uma característica que é muito pertinente, né? Que é a falta de saneamento básico. Apesar que a gente precisa de ir tão longe. Olha quem chegou aqui. Olha aqui, chegue. Olha quem aqui, vem cá, venha, chegue. A minha cachorra, Madonna. Olha. Pronto, já beijei, já tá bom. Tá? Então você tem aí uma característica interessante, que é a liberação. Observa que esse rapazinho aqui, ó, que é um indivíduo que tem o ovinho aí, né, da cistosoma. Então ele contaminou a água, né? Ele liberou esse ovo que estava nas fezes na água, né? A partir daí eu tenho uma larvinha chamada simplesmente por miracídio. Amores, essa larvinha é uma larva ciliada. Essa larvinha ciliada, ela migra para o caramujo, para um planorbídeo, tá? Então esse caramujo ele tem toda a condição, ele dá toda a condição abiótica, né? Temperatura, pH, toda a situação favorável para que esse miracídio ele se transforme. Só para vocês terem ideia, cada miracídiozinho desse ele tem condições de formar mais ou menos 30 mil cercárias, né? Então a cercária ela na realidade uma segunda estrutura, né? Você tem uma segunda estrutura larval, né? A gente pode dizer que esse organismo ele é heteroxênico, né? Heteroxênicos são aqueles organismos que precisam de no mínimo dois hospedeiros, tá? O intermediário e o hospedeiro definitivo, tá certo? Observa agora que as cercárias elas são liberadas no ambiente aquático, e quando outra pessoa entra em contato, não necessariamente aqui, ó, penetração ativa pela pele do homem. Muita gente pensa que ocorre só pelos pés. Não, ocorre pela pele, né? O indivíduo ele está na água, ele está ali suscetível àquele processo infeccioso, né? De infestação a partir da cercária,
e ela penetra ativamente pela pele, tá? A partir daí o homem ele se torna hospedeiro definitivo, tá certo? Aqui, ó, nas veias do mesentério, do intestino do homem, os vermes adultos copulam, formando mais ovos, tá? Então esses ovos eles são formados a partir da cópula e depois eles chegam até o intestino, onde o homem doente ele vai liberar novamente as fezes com o miracídio, né, com os ovos. Esse miracídio normalmente ele é formado e como conseguinte, né, você tem um retorno aí do ciclo desse micro-organismo, tá certo? Então, de forma mais simples, uma coisa bem objetiva, a gente falando só sobre estossomose. Espero que tenha sido proveitoso para você. Não esquece não de deixar um like e se inscrever aí no canal, tá certo? Abração, fica com Deus, tudo de bom.